Programa de hoje, teremos ele, o garoto prodígio da política. Boa noite a todos, porque todos não existem. Respeitem a minha fala, assim como eu respeitei a de vocês. Ó, vereador eleito com o maior número de votos em São Paulo. Vai matar meu vereador! Com vocês, Lucas Pavanato. Pavanato. Importante. Quem vai fazer a pergunta pro Pavanato agora? Samidana ou o nosso querido Albeta? Pode ser. Quem quiser. Quer, Albeta? Manda Vamos bala. lá. Bom, a gente estava falando aqui do sucessor, né? Vai ser isso aí, 2025. Até certo. 2026 vai ser isso do tal sucessor de Jair Bolsonaro. Bom, a imprensa começou, pode ser uma estratégia do partido ou do próprio Jair. O que você acha de Eduardo Bolsonaro? Eu acho que ele é um bom nome, principalmente para unificar a direita mais ideológica, porque ele carrega os mesmos princípios, tem a facilidade também dele ter o nome do Bolsonaro e conectar mais fácil com o eleitor bolsonarista. Talvez ele tenha alguma maior resistência para possíveis alianças políticas, mas do meu ponto de vista, por coerência ideológica, eu preferiria que fosse o Eduardo, velho. caso o próprio Jair não seja, entendeu? Não, mas o velho tá bem nas pesquisas. o velho Bolsonaro, Três Barriga. O Três Barriga era o cara que saía e tomava Coca-Cola caçulinha, aquela tubaína. aquela Guaraná Jesus. Guaraná Jesus. O cara jogava sinuca Pastelzão. na pandemia. Comia cachorro quente na rua. Exatamente. Sem cara feia. Lava lá no mar. Não tem, o Bolsonaro é aqueles fenômenos que tem na política, é difícil você achar outro. Ele tem muito carisma. Né? Ele é um cara diferenciado. O Bolsonaro é muito diferenciado. Mas eu acho que a alternativa é a seguinte: ou o Bolsonaro vai ser o próximo presidente do país, ou vai ser quem ele indicar. Eu não acredito que exista qualquer outra liderança no país hoje capaz de pontuar tão bem uma pesquisa, quanto a Paraná Pesquisa já indicou, e também capaz de transferir tanto a popularidade. É só ver os resultados agora eleitorais nas eleições municipais. A PL deu um samba no PT. Não é à toa que tem pessoas como o Janones, por exemplo, entrando na justiça com a OAB vencida, OAB inválida, para tentar impedir que o PL continue existindo. Por quê? O resultado eleitoral do PL foi significativo. Então, acho que assim, é muito difícil qualquer outra liderança ter a projeção e a capacidade, e aquilo que você falou até uma vez, né? Existe uma diferença entre o cara ser político e ele ser líder político. O líder político é aquele que coloca a mão e a pessoa recebe os votos por conta desse apoio. O Bolsonaro é esse cara. Muito bem. O que mais? Bom, então, mas isso aí também ainda tem... Pô, Tem chão tem ainda. muito chão pela frente. muito chão. E política muda muito, né? Muda. Política muda Mas muito. do jeito que tá a economia aí vai ser difícil o Lula segurar, hein? Eu queria te falar disso. Ontem fizeram lá, você deve ter acompanhado, uma aprovação para ter uma via mais rápida para votarem o pacote para mudar o arcabouço, para permitir alguns gatilhos, para permitir que o salário mínimo suba menos, limitando 2,5%. O que você acha disso? O que você acha disso? E se você acha que o PT, o Lula, vai ter votos suficientes? Porque falam assim, você pode votar rápido, mas se não tiver votos suficientes, você perde igual. Eu acho que o problema é que todas as vezes que tem alguma iniciativa de corte de gastos por parte do governo, o Lula, ele estraga essas tentativas, né? Quando ele propõe propostas populistas como a isenção de imposto de renda até R$5 mil, um projeto que supostamente era para controlar os gastos, ou pelo menos dar uma previsibilidade dos gastos públicos, acaba indo por água abaixo. Então eu acho que o maior inimigo de uma possível reforma, de uma tentativa de organizar as contas públicas, é o próprio presidente da República. E hoje você tem um problema de dívida astronômico. Aí você vê a boa parte da esquerda no Twitter dizendo que, na verdade, o país está bem. O país está bem, sabe por quê? Porque o PIB está crescendo. Isso. Só que isso é uma manipulação da realidade. Isso é você agir com desonestidade intelectual, porque ele sabe muito bem que o PIB é impactado pelo gasto público. Então, obviamente, se o governo está gastando muito, vai impactar o PIB. Só que qual a consequência? A consequência no médio e no longo prazo é a inflação, é aumento da taxa de juros e
para você poder conter isso, você levando a taxa de juros, você gera desemprego, recessão. Então, em última instância, até mesmo uma isenção do imposto de renda que o Lula vende como algo positivo, no final das contas vai corroer o salário do trabalhador com a inflação. Então, é mentira, é engodo, porque o Lula percebe que a economia está desajustada. Em breve a gente se aproxima de uma próxima eleição presidencial e ele não pode correr o risco de ter uma recessão no próprio governo. Então, se ele precisar sacrificar as próximas gerações, se ele precisar prejudicar os mais pobres no longo prazo para ganhar mais uma eleição, ele vai fazer, na minha opinião. Ô Pavanato, eu queria falar com você a respeito de um assunto. Você é um cara muito ativo nas redes sociais, você provoca alguns embates aí, e muito calmo e tranquilo neles. E eu queria saber a sua opinião, o que vai dar essa questão do Janones? A gente viu o Janones, pediu a extinção do PL e assinou com a AB que está suspensa. Você acha que isso vai dar alguma coisa? Olha só, nesse tocante aí, ele tá querendo... Sem o AB, me ajuda aí, ô Morrendo Shrek. O que você acha disso aí? Vai levar o que isso aí? É perceptível que todas as vezes que você tem uma figura mais à direita despontando, ou você tem um partido mais à direita se organizando, as tentativas por parte da esquerda, elas nunca são legítimas, né? Eles tentam judicializar as coisas, como eu, por exemplo, já sofri processos judiciais, acusações criminais ridículas, estapafúrdias, por conta do meu posicionamento político, e o Janones, ele tá fazendo isso. Só que o Janones, eu já percebi que o jogo dele não é um jogo para ser efetivo, ele é um jogo de marketing. Então ele mente às vezes descaradamente, conta tanto é que ele já foi condenado algumas vezes por isso, ele conta as mentiras mais estapafúrdias, e quando você vai ver de fato, ele não tá querendo, ele sabe que ele não vai ter feito com isso, ele sabe que ele não vai acabar com o PL com uma ação, ainda mais com uma OAB que não tem valor nenhum. Mas ele faz isso por quê? Porque a esquerda vê ele fazendo e passa a valorizar ele como uma figura, um líder da esquerda que realmente está combatendo a direita. Mas aí você vê a própria natureza desse tipo de esquerda. Não generalizando, mas a extrema esquerda, ela escolhe líderes que jogam sujo. Ela escolhe líderes que tentam jogar fora das quatro linhas, como, por exemplo, você recorrer à justiça para tentar anular um partido. Existe algo mais antidemocrático do que isso? Não tem. Você vai proteger a democracia impedindo que um dos maiores partidos do país hoje, um dos dois maiores partidos do país hoje, seja inviabilizado politicamente, não possa disputar uma eleição. Então, por que você vai fazer isso? Porque é o seu concorrente, você não tem condições de vencer no jogo justo, você não tem as ferramentas necessárias, a rede social é a grande ferramenta da direita para fazer a sua comunicação política, e a esquerda não consegue alcançar a direita até então nesse sentido, então eles tentam judicializar a coisa, assim como já fizeram comigo várias vezes também. Já. Você poderia explicar que é um assunto do momento, um break? Eu preciso fazer um breakzinho? Eu vou fazer um breakzinho aqui pra você. Daqui a pouquinho a Cecília vai estar aqui com a gente também. E você vai ficar também aqui pra gente falar que ela é jornalista, ela é da Globo. Ela era da Globo, amiga do Sami lá. Nós vamos saber tudo da Rede Globo. Os bastidores? Os bastidores da Rede Globo. Ainda nesse programa. Boa. Mas agora vamos fazer um breakzinho rápido com o Reginaldinho. Vai lá, Reginaldinho, manda bala. Lucas Pavanato está aqui com a gente. Boa. Pavanatão, você poderia me explicar a história do imposto dos pets? Que eu não entendi porcaria nenhuma. Não, mas isso não vai ter. Não vai ter? Não, por enquanto. Como assim? Não. Tem em Berlim. Em Berlim tem. Tá. Em Berlim tem imposto de cachorro. Agora aqui, mas isso é uma ideia de Jerico. Eu acho que nem vai passar. Ué, mas quantas ideias de Jerico a gente não viu? Passou no Senado. Não. Passou. O cadastro. Não, o cadastro. Mas cadastro. virar imposto também. Mas passou lá para os deputados lá. Os deputados, vocês votaram lá. Você é vereador. Os deputados lá tudo votaram para ter o cadastro. Agora foi para o Senado. Tá lá no Senado. Porque é o seguinte, eles querem cadastrar todos os pets. Tá bom. Só que vai no teu nome e com o teu endereço. Certo? Com o seu documento. E com o seu documento. E você vai ter que colocar um chip no teu gato. E eu pago pra fazer isso. Lógico que você vai pagar. Não, de graça. O governo não vai dar. E aí provavelmente vai ter uma ONG que vai vender esse chip vai pra vender. você. Lembra lá do governo? Lembra no carro quando você tinha que comprar esse primeiro socorro? Lembro. Essa pataquada que a gente está acostumado a ter no Brasil. Mas você não julga uma lei pelo que ela aparenta ser, mas pelos motivos que podem ocasionar ela. Então você analisa qual seria o motivo para você ter um cadastro nacional de pets. O que eles alegam não, a gente vai controlar, vai cuidar melhor da saúde dos animais, abandono, combater maus tratos, etc.
Na prática, a gente sabe que isso não é muito funcional. Se você quer melhorar a saúde, quer combater o abandono, basta você trabalhar com propagandas, você trabalhar com fiscalização. É simples, não é tão complexo. O real propósito, quando você estabelece um cadastro nacional, é você controlar e você saber exatamente a quantidade que você tem. E por que você iria gostar de saber a quantidade que você tem? Exatamente porque aí fica mais fácil de você saber o quanto você arrecadaria taxando. Então, assim, eu acho muito suspeito. Eu sempre que tem uma lei do Estado exigindo algo de mim, eu sou cético. Eu sou cético por quê? Porque ele quer controlar os meus animais domésticos. Eu, sinceramente, eu prefiro não informar o governo os animais domésticos que eu tenho. Mas qual é o argumento que eu não entendi? Abandono, é maus tratos? O que se fala? O que se fala é que eles vão cuidar, poder acompanhar se tomou vacina, etc. Mas a gente sabe que se você quer melhorar a saúde dos animais, os donos que realmente amam seus animais, com uma campanha de conscientização, eles já vão cuidar. Quem não tem grana vai fazer como? Um mendigo. Posso falar o que é? É o seguinte. Esses caras que estão em Brasília agora lá, os deputados, essa turma lá, eles acham que eles moram na Dinamarca. Porque eles têm uma vida Dinamarca. Da Suíça. Eles acham que o Brasil inteiro é Suíça. Porque a vida deles eles têm gabinete, tem verba, tem lagosta, tem não sei o quê. Então eles falam, olha, isso é muito bom. Eles brindam. Eu estive agora na Europa e na Noruega tem esse cadastro. Então vamos colocar aqui no Brasil. Exatamente. Tem nem esgoto. Você não acha curioso que justo no momento em que o governo está com um problema muito grave de dívida pública e você tem tantas pessoas, tantos pais de pet por aí, eles decidam agora catalogar todos esses pets? Não é no mínimo suspeito, não é no mínimo pra gente ficar receoso com esse tipo de projeto de lei? Então eu não duvido nada. Quando se falou em taxar Shein, Shopee, o que eles disseram era que era fake news. Não ia ter taxação, a imprensa toda alardeando. Não é verdade, é mentira da extrema-direita. Tá Quanto taxado. tá? Agora a gente tá aumentando, então. Vai aumentar. 18 para 20. Já aumentou ou não? Vai aumentar a taxinha. Não, eles estão propondo, acho que é 18 para 27, não? É 18 para 27. Mas não tá, ainda não tá. Daqui a pouco vai para 50. E daí agora eles estão falando que é fake news também. Não, o cadastro não serve para isso, não. O cadastro é pra gente controlar só os animais. Primeiro que eu não quero que o governo ou um burocrata qualquer controle o bicho que eu tenho. Segundo que o propósito real, e no mínimo é suspeito, é que eles queiram realmente no futuro taxar. E como a gente avisou no passado do risco da taxação da Shein, eu tô fazendo meu papel aqui hoje de arriscar. E o governo no futuro, para tentar equilibrar as contas públicas, pode tentar taxar o seu pet. Você pode fazer isso individualmente, se quiser, você pode ir lá e você já viu o Alceu Falência? Alceu Falência é bonito. Alceu Falência. A gente tá indo todos os dias. É um clássico o Alceu Falência. A gente tá ouvindo música dele todos os dias. Que mais? Tem pergunta? Eu tenho. Ô Pavanato, falando nessa parte da economia, né? A gente tem o dólar, a gente tem os impostos, a gente tem o preço dos alimentos, a gente tem na outra parte. Estamos de volta aqui na Rádio Jovem Pan com o Lucas Pavanato aqui, vereador mais votado aqui do Brasil, falando de candidatos e políticas e tal. Aí a gente tem o saneamento, a gente tem a educação. Qual a estratégia que a canhota tem que fazer? Porque tá muito difícil. Eles vão se escorar na pauta identitária, porque se você for num debate conversar sobre qualquer pauta do Brasil, fica muito difícil, né? Fica muito difícil, mas eles maquiam a verdade. É aquele velho argumento do PIB, aí eles vão falar, a indústria ainda está crescendo. E é óbvio que quando você gasta, se tem um aumento do gasto público, você tem um efeito inicial de parecer que as coisas estão bem. Você está tendo um crescimento econômico, mas esse crescimento não é sustentável, porque a gente já está vendo um aumento de preços na ponta, e o aumento de preços, ele nunca é linear. Ele não chega em todos os produtos com a mesma velocidade. Alguns produtos aumentam primeiro, outros aumentam depois. Então, provavelmente, a consequência inflacionária que a gente já vai ter, ela já é maior do que a gente está sentindo na ponta. Ela vai aumentar em alguns setores ainda. Pé de frango aí. 14 mango. 14 mango. Não, de 10 para 14 aumentou 50%. Então, né? Não é um... É que existe também uma confusão de achar que inflação é apenas aumento de preços, né? Inflação, na prática, acaba sendo o aumento da massa monetária. Então, você tem mais dinheiro circulando para a mesma quantidade de bens. Então, você vai ter que gastar mais dinheiro para desembolsar os mesmos bens. E por que o governo aumenta a base monetária? Ele aumenta a base monetária para ele poder gastar sem ter que aumentar imposto.
Então, Exatamente. como o Lula aumentou muitos gastos, como ele tá tendo que viajar aí, né? Precisa ter aviões melhores, precisa estar nos melhores hotéis, então ele precisa aumentar a arrecadação e para isso eles usam a taxação invisível, que é a inflação, que muitas vezes a gente não percebe. A gente só vai perceber no médio e no longo prazo quando o gasto já foi feito. Fora o correio, as estatais, tudo. E o mais engraçado, que isso é o que gera mais desigualdade, né? Porque quem recebe os frutos desse aumento de gastos, a pessoa que pega o dinheiro na mão, as empresas que são financiadas, a elite do funcionalismo público, essa galera, ela se beneficia, na verdade, porque os preços ainda estão estáveis e eles estão com mais dinheiro para gastar. Agora, quem está lá na ponta, o trabalhador que o governo sempre disse defender, se diz representante, essa pessoa ela é a última a receber o recurso, mas o aumento chega primeiro. Então ela tem que pagar as contas, o salário continua o mesmo salário, e ela só vai receber esse aumento da base monetária lá por último. Até então, muita gente já quebrou. Até então, tem gente passando necessidade. E essa é a realidade do Brasil. Aos poucos, aqueles que prometiam reduzir a pobreza estão aumentando. Mas o dólar já deu uma caída aí. Parece que teve um pronunciamento do Haddad. Não, o Haddad está falando, olha, a gente vai cumprir, está tentando cortar essa iniciativa de tentar aprovar os cortes com maior agilidade, aumenta a probabilidade, mas tem gente que não acredita e fala assim, olha, esses não vão conseguir aprovar isso. E tem um outro detalhe, Sami. O governo agora está culpando a Faria Lima. Ah, isso sim. Agora o vilão é a Faria Lima. Sempre foi. E algumas projeções, até vi sua amiga a Miriam Leitão também culpando, falando que a gente está com agora... Não, e a gente não come dólar. A Miriam Leitão tem um mais dela. Tem sempre o mais, que é agora menos desemprego, né? Como você falou do PIB. Mas por que agora o vilão é a Faria Lima? É porque eles dizem que, na verdade, a Faria Lima, ela tá... Por exemplo, a Bolsa tá caindo, é porque os empresários estão manipulando a situação para parecer que o governo tá ruim, mas não tá ruim, porque o PIB tá alto. Mentira! Por que a Bolsa não vai tão bem quanto o governo gostaria? Porque o empresário, o grande empresário, ele sabe calcular que, na verdade, esse crescimento é artificial, ele percebe que a dívida pública está descontrolada, que o Brasil não é um país seguro, então ele já se antecipa, ele tenta se proteger o máximo possível das consequências desse desequilíbrio. E daí você vê um discurso extremamente pueril, por exemplo, o brasileiro não come dólar. Esse é o papo. Só que daí você vai ver as commodities, o alimento, precificado em dólar. Perfeito. O combustível, precificado em dólar. Ou seja, o brasileiro come sim. Sim. Come, nesse sentido, ele come dólar sim, porque é o dólar que precifica a comida. Então, quem está sendo prejudicado com a alta do dólar, apesar da esquerda vender que é só quem viaja para o exterior, é exatamente os mais pobres que estão tendo um aumento no consumo. E aí basta você ir no supermercado. Não precisa acreditar em mim, não precisa acreditar no Pavanato. Cheque você mesmo, veja se os preços não estão aumentando. Não, isso estão mesmo. E a gente avisou, né? Agora é só fazer o L aí. Mas isso a gente vê, vê no mercado, toda semana. Você vai no mercado e aí cada semana é mais caro. Mas, por exemplo, tem uma notícia aqui da Miriam Leitex. Sim. Opa. Boa. É sobre o Natal, uma mensagem natalina. A mensagem natal, olha que sensacional. A ceia de Natal está mais cara, mas os presentes estão mais baratos. Presentes de R$1,99. Uma salva de palmas para a economista.